Boa noite, sejam bem-vindas. Mais uma live. E a nossa live hoje gente, eu recebi muitas perguntas em relação ao Dianogeste, tá? Ao Dianogeste. Então vamos falar sobre isso? Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Eu recebi exatamente essa perguntinha aí, ó. Não quero mais tomar Dianogeste, só dieta é suficiente. Vamos falar sobre isso, tá? Hoje, véspera de feriado. Quem aí tá descansando? Quem aí tá de boa em casa? Chegaram muitas perguntas. Eu ia responder as perguntinhas de vocês escrito nos stories, mas eu acho bem melhor vir aqui falar com vocês, ver o rostinho de vocês. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, Sabrina, Paty, Ruth. Muito bom ter vocês aqui comigo. Recebi várias perguntas e vamos começar então nossa live falando sobre esse assunto que é tão polêmico, tá? Ó, curtam aí pra mim, dê um coraçãozinho aí pra mim. Eu quero mostrar pra vocês depois os óleos essenciais, tá? Que eu separei aqui alguns óleos essenciais pra mostrar pra vocês e quero mostrar pra vocês o suplemento que eu tô tomando pra dormir. Antes de dormir eu vou, antes de dormir não, antes da gente terminar a live eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá, gente. Será que você pode ficar sem um Dianogeste? Só a dieta seria o suficiente? Sou nova aqui, te conheci hoje. Seja bem-vinda, Luciana. Seja muito bem-vinda a esse Instagram. Esse Instagram é feito com muito carinho para poder ajudar mulheres com endometriose, tá? Então deixa sua perguntinha aqui, fique comigo, a gente vai esclarecer bastante coisa. Não sei se você faz tempo que você recebeu o seu diagnóstico de endometriose. Independente do tempo, independente se você usa medicação ou não, independente se você vai fazer cirurgia ou não, aqui é um lugar especial para vocês, tá? Porque a gente compartilha tudo sobre nutrição, sobre endometriose. Eu compartilho um pouco da minha história com vocês, tá? Então, deixa eu tomar um gole de água aqui. Vamos lá, então. Não, quem aqui toma Dianogeste? Fala pra mim aqui, coloca pra mim aqui, eu tomo. Eu uso medicação. Então, assim, só compartilhando com vocês uma coisa bem importante. Quando eu descobri que eu tinha endometriose em 2016, há 6 anos atrás, né? Eu fui lá, pesquisei. Eu tava 1 ano sem tomar remédio, sem tomar anticoncepcional, porque eu queria engravidar. Aí eu não tava engravidando, fui fazer alguns exames e descobri que eu tava com endometriose, né? Uma longa história. Já compartilhei isso com vocês em alguns outros momentos. O que o médico falou pra mim? O médico fez o exame de toque pra mim. Ele falou, Ana, vamos fazer o exame de toque. Vamos fazer ressonância magnética, ultrassom e você vai ter que operar. Então, assim, quando eu falo isso, gente, eu não estou falando de forma a criticar o médico, tá? Longe de mim. Quem me acompanha sabe que eu já passei por 2 cirurgias e eu sou extremamente grata aos 2 médicos que me operaram. Eu tenho certeza que essas cirurgias me fizeram chegar nesse momento onde eu tô hoje, que é um momento sem dor, que é ter qualidade de vida. Então, assim, quando eu falo é só o que aconteceu realmente. E aí, então, na minha cabeça, era assim, então tá bom, então tô com endometriose, preciso fazer a cirurgia, vou fazer a cirurgia. Ele me disse assim, Ana, depois da cirurgia você vai ter que tomar uma injeção que chama Zoladex, é uma injeção super cara. É uma injeção que você, se você quiser, você consegue pelo posto de saúde, tem que dar entrada numa documentação e tudo mais. E aí, essa injeção faz com que você tenha uma menopausa precoce. É como se você deixasse seu corpo em menopausa por um tempo. Isso vai ajudar a quê? A não ter novos focos de endometriose. E assim você para, depois de 6 meses você vai parar essa injeção. E aí você vai poder engravidar. Então, tudo que eu sabia naquele momento, há 6 anos atrás, era isso. Eu só sabia que eu tinha que fazer a cirurgia. Eu achei que eu ia estar curada depois da cirurgia. E eu achei que era isso, exatamente, é isso que tá me atrapalhando de engravidar. Então eu vou fazer a cirurgia, vou tirar a endometriose e vou engravidar. Doce ilusão, né, gente? Doce ilusão. E lá foi onde tudo começou, em 2016, né, há 6 anos atrás. E aí fiz a cirurgia e eu queria tanto engravidar, tanto, que eu falei assim, doutor, eu preciso tomar essa injeção mesmo? Posso ficar sem tomar essa injeção? Porque eu queria muito engravidar e tudo mais. Ele falou assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar, você vai ficar na sua quarentena, que é depois da cirurgia sem ter relação sexual. E aí depois você já pode tentar. Foi assim que eu fiz. E aí, por que eu tô contando essa história?
tá? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque não é uma coisa isolada, não é uma pílula mágica, um suplemento, um própolis, um óleo essencial, a cirurgia, um alimento, a dieta em si, o Zoladex, o Dienogest, não é uma coisa isolada que vai tratar a endometriose. O tratamento da endometriose ele é um conjunto de vários pilares. E é isso que vocês têm que entender. Então, nunca uma coisa só vai ser suficiente. Dieta sozinha não é suficiente. Dienogest sozinho não é suficiente. Cirurgia sozinha não é suficiente. Quanto mais a gente entende isso, então você que está aqui, eu não sei há quanto tempo você tem endometriose. Eu sei que eu demorei em torno de 3 anos para descobrir tudo isso. Então, se você caiu aqui agora nessa live, ou então se você está pesquisando sobre o assunto e você já sabe que o tratamento da endometriose, a alimentação faz parte, a dieta anti-inflamatória faz parte, a atividade física, suplementação, medicação ou cirurgia, quando receitada pelo médico, quem vai dizer se você tem que fazer a cirurgia é o médico, não é nutricionista. Nunca nenhum nutricionista pode falar, você vai ter que fazer cirurgia ou não vai. Não. E muito pelo contrário, os médicos hoje em dia, eu vejo os médicos mais conscientes, né, os médicos que eu acompanho, que eu admiro pelo Instagram, eles fazem de tudo para que o tratamento clínico funcione, para que essa mulher resgate a qualidade de vida dela, para que essa mulher engravide sem ter que ir para cirurgia. Porque quem quer fazer cirurgia, gente? Ninguém quer fazer. Nossa, acordei hoje e quero fazer cirurgia. Não, ninguém quer fazer. A gente tem medo da cirurgia. Eu achei que eu ia morrer na cirurgia. Então, são esses detalhes que vocês precisam entender. Uma coisa não anula a outra. Ó, eu tô tomando Dienogest, a minha médica passou por 3 meses junto com a alimentação e exercícios físicos. Aí é legal. Então, assim, é um tempo de medicação. Não vai ser para sempre a medicação. Mesmo porque a gente tem que entender que qualquer remédio, seja o tratamento ou seja anticoncepcional, eles têm efeitos colaterais muito ruins. Então não é pra você tomar pro resto da sua vida remédio, gente. Não é pra você deixar seu ciclo bloqueado pro resto da vida. Então é ter essa consciência. É um passo a passo, um passo de cada vez, um degrau por vez. Primeira coisa é ter consciência de qual é o problema. Vou fazer uma pergunta bem sincera aqui pra você. Oi, da Alemanha! Ah, que linda! Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda aqui na nossa live. A minha pergunta é, você sabe exatamente o que é endometriose? Vocês entendem o que é endometriose? Porque é difícil de entender. É difícil de entender por quê? Porque a gente só escuta uma linguagem muito técnica sempre, né? A linguagem da medicina. E a nossa linguagem, por mais que eu tô aqui como profissional da saúde, que eu sou nutricionista, eu gosto de falar a linguagem mais simples, a linguagem mais clara, a linguagem que a paciente entende. Muita gente ainda acha que tirar o útero é solução para endometriose. A gente sabe que não é. Por que que não é? Porque a endometriose ela não está dentro do útero. Ela está fora do útero. Então, eu tenho algumas alunas que relatam isso pra mim. Ana do céu, o médico sugeriu tirar o útero. Eu tirei meu útero com 20 e poucos anos, porque o médico quis fazer a cirurgia. Então, veja só, mas eu não queria engravidar. Agora ela quer engravidar. Vocês entendem a gravidade disso? Então, assim, não é pra ficar tirando órgão de ninguém. Ai, Ana, mas você tirou o apêndice na cirurgia. Sim, porque meu apêndice estava com muita endometriose. Meu intestino estava com muita endometriose. Mas o endometriose não fica dentro do útero. A endometriose é o endométrio, que é a camada de dentro do útero, que sai para fora do útero. Então, ele vai se alojar em outros órgãos. Essas células do endométrio vão se alojar em outros órgãos. Então, não adianta nada você tirar o útero. E aí, onde eu quero chegar com isso? Que são pilares para o tratamento. Quanto mais você entender isso, quanto mais você tiver noção disso, quanto mais você se responsabilizar pelo seu tratamento. E quando eu falo isso, eu estou falando isso porque eu me incluo também. Por quê? Porque eu achava que a responsabilidade era toda do médico. Não, o médico tem que vir aqui me operar e eu vou engravidar depois. Eu achei que era um passe de mágica. As dores não vão voltar, a endometriose não vai voltar. O que aconteceu? 6 meses depois a endometriose voltou. Eu fui fazer exames e a endometriose tinha voltado. Então, gente, será? Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho bola de cristal. Mas será que se eu soubesse na época
algumas questões, como por exemplo, é, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui que eu já vou responder vocês. Se eu soubesse de algumas questões, no caso, lá em 2016, olha só, a cirurgia ela é importante. Você não tem mais qualidade de vida. Você sente dor o dia inteiro. Você não consegue mais sair, você tá se isolando dos seus amigos, da sua família, você não consegue mais ter relação sexual, você não consegue fazer mais nada. Se eu soubesse disso, eu já sabia, né? Mas a gente vai fazer a cirurgia, Ana, só que junto com isso, você vai cuidar de outras coisas da sua vida. Como tá a sua alimentação? E aqui, gente, na época, não... Ah, mas a Ana é nutricionista, ela sabia. Não, eu não sabia. Não sabia, porque ninguém tinha me falado. Ó, o que a Sabrina falou. Dor, cansaço, tristeza. Exatamente. Era todos os dias sentindo isso na minha vida. Todos os dias. Então, Ana, você vai ter que fazer a cirurgia, tá? Beleza, doutor, vou fazer a cirurgia. O que mais que eu posso fazer? Olha, você vai cuidar da sua alimentação, você vai fazer dieta anti-inflamatória, você vai evitar os alimentos que podem inflamar seu corpo, você vai cuidar da sua cabeça, do seu nível de estresse, você vai se colocar como prioridade na sua vida, você vai fazer atividade física, você pode fazer coisas para aliviar as dores, acupuntura, fisioterapia pélvica, osteopatia, uma série de coisas que você pode fazer, tratamentos complementares. Você pode usar óleos essenciais. Olha só, eu tô com óleo essencial aqui de cúrcuma, que eu amo, simplesmente. O que foi, meu amor? O que foi, Milk? Você quer vir aqui ver o pessoal? E essa outra aqui, que é uma misturinha que tem, ó. Essa aqui é uma misturinha que tem óleo de laranja. Então, assim, pra dar um up, sabe, na vida, quando a gente tá meio triste, assim, meio pra baixo. Que é o meu caso hoje. Enfim. Então, ó, não sabia disso. Exatamente, Sabrina, eu também não sabia. Aí, olha só, outra coisa que eu gostaria que alguém tivesse me alertado. Que é mais ou menos assim, ó. Ana, você vai ter que fazer a cirurgia. Você tem um endometrioma. Oi, Paula, sua linda. Um beijo. Lindeza. Saudades, turma 8. Em breve a gente vai fazer um encontro, tá? Com todas as alunas das turmas. Em breve. Em breve. Outra coisa, Ana, então tá. Então, assim, ó, o seu exame tá mostrando que você tem um comprometimento muito importante no seu ovário esquerdo. É um endometrioma grande. É isso que te causa dor. A gente vai ter que mexer no seu ovário. Você quer ser mãe? Porque, né, eu já falava, já manifestava essa minha vontade. Então, olha só, Ana, por que a gente não faz uma preservação da fertilidade? Para você poder ir para a cirurgia tranquila, sem ter problemas de comprometimento do seu ovário, sem ter problemas de comprometimento de qualidade, de quantidade de óvulos. Não recebi nenhuma orientação dessa. Gente, eu não estou aqui falando como revoltada, tá? Por favor, tô só expondo a minha opinião e aí que sirva o quê? De ajuda e de alerta para vocês que estão aqui me ouvindo, tá? Fiz a primeira cirurgia. O que aconteceu? Reserva ovariana diminuiu muito. 6 meses depois descobri que eu estava com endometriose de novo, tive que fazer outra cirurgia. Quanto tempo demorou isso? Quanto tempo levou de uma cirurgia para outra? 3 anos. Por quê? Porque irresponsabilidade minha. Não é irresponsabilidade, era não aceitação da minha parte. Ah, não, como eu vou fazer outra cirurgia? Já fiz uma cirurgia, como eu vou fazer outra? E aí, depois que eu fiz a segunda cirurgia, o segundo médico me avisou também, Ana, então tá, ó, então, ó, já fez uma cirurgia, vamos ver como que tá a sua reserva ovariana, você quer ser mãe, por que você não congela seus óvulos? Não. Ó, eu tirei o ovário esquerdo e metade do direito, posso engravidar? Claro que você pode, só que você não está no seu estágio normal, né? Isso poderia ter acontecido comigo, eu não tirei o ovário, mas a minha reserva ovariana diminuiu muito também. Então agora você tem metade do seu ovário direito. Você tem que fazer o quê? Cuidar do seu corpo, fazer dieta inflamatória, fazer suplementação para que você tenha qualidade desses óvulos. Então, eu passei 3 anos da minha vida só achando que o tratamento era cirurgia e medicação. Só. Sem ninguém ter me avisado. Tá, você tá jogando toda a responsabilidade nos médicos? Não, eu não estou jogando a responsabilidade nos médicos. Primeiro que eu acho que o médico deveria
O ginecologista geral deveria ter ciência de que sentir dor não é normal. O relato de dor incapacitante que as mulheres relatam, o médico fala não é normal, isso não é normal. Se ele não entende sobre, ele deveria no mínimo encaminhar essa paciente para outro médico especialista e ali sim averiguar a situação. Quantas e quantas mulheres demoram de 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico de endometriose? Relatando dor na relação sexual, relatando cólica menstrual, sem conseguir engravidar, e aí demora, vai de um médico, vai para o outro. Eu mesmo já passei por vários médicos, acho que foi mais de 7, com certeza. Então, esse é o alerta, tá? Para vocês. Não sei se você já tem seu diagnóstico fechado. Eu recebi uma perguntinha assim, Ana, eu posso ter endometriose mesmo sem ter sintomas? Sim, isso é muito comum, tá? Então, Ana, em cada cirurgia que você fez, diminuiu sua reserva? No caso, você teve 2 reduções na sua reserva? Exatamente. Era como se fosse assim, mais ou menos, ó. Um antimuleriano que era 3. Vocês já fizeram o exame de antimuleriano, gente? Quem aqui já fez o antimuleriano? Então, o antimuleriano ele é o exame que mostra a reserva de óvulos que você tem dentro do seu ovário. Ele só diz respeito a isso, a quantidade de óvulos que você tem. E aí era mais ou menos em torno de 3, aí foi para 2, aí depois foi para 1. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, essa é a questão, gente. Essa é a questão. Ó, já fiz. Deixa eu responder umas perguntinhas de vocês aqui. Eu tive uma menstruação de 7 dias com pouca dor, mas bastante fluxo. Pode ser que eu não tenha endo? A única certeza se você tem endometriose ou não é você fazendo os exames. E além disso, você fazer a videolaparoscopia. Porque muita coisa pode ser mostrada nos exames, né? Quais são os exames? Alguém perguntou aqui. Exames com padrão ouro de referência para o diagnóstico de endometriose. Ressonância magnética e ultrassom. Ambos têm que ser com preparo intestinal. Importante dizer, e aí eu tô falando da minha experiência, tô falando da experiência que eu tenho, que eu escuto os médicos falando. Não é porque o seu exame não deu endometriose que você não tem endometriose, porque existem falhas em vários processos do exame. Existe falha na pessoa que está analisando, na pessoa que está fazendo o seu exame, certo? Porque uma pessoa, você fica lá naquela máquina, aquele tubo, e aí fica uma pessoa fazendo, né, como se fossem os disparos para poder ver toda a sua pelve, todo o seu abdômen. Então, pode acontecer falha ali, e depois pode acontecer falha onde? Em quem está analisando, quem está laudando esse exame. Então, tudo pode acontecer nessa vida, tá? Tudo. Então, pode ser que eu não sei te dizer, você tem que fazer o exame. Quem não tem diagnóstico aqui, quem tá aqui nessa live e não tem diagnóstico de endometriose, mas tem os sintomas, Ana, eu sinto cólica menstrual incapacitante, eu sinto dor na relação sexual, minha barriga fica muito inchada quando eu como alguns alimentos, eu tenho cansaço crônico, fadiga crônica. O que é esse cansaço crônico, fadiga crônica? É mais ou menos assim, ó. Você não fez nada o dia inteiro. Você ficou largada no sofá. Você ficou na cama, assistindo Netflix. E mesmo assim você sente seu corpo pesado, cansado no final do dia. Você não tem disposição pra nada. Alguém tem? Alguém tem esse tipo de sintoma? Isso são sintomas da endometriose. Tá? São sintomas da endometriose. Então, primeira coisa é isso. E aí, se você tem esse tipo de sintoma, você precisa ir no médico especialista para poder fazer seus exames de te orientar. É assim que a gente começa o processo todo. Ó, eu tenho. Esses são os sinais clássicos da endometriose. Dor para evacuar, dor para fazer xixi. Tenho. Então, você que tem esses sintomas, você precisa ir no médico. Precisa ir no médico. E aí, se você tá indo no seu ginecologista geral, você pergunta pra ele, doutor, você tem algum ginecologista especialista em endometriose para poder me indicar? Porque é esse médico que vai
te auxiliar, ele que vai fazer, ele que vai dar o início. Ele que vai dar o início do tratamento, saber seu caso. Cada pessoa é uma pessoa. Depois da dieta não tem mais fadiga. A dieta está muito relacionada com os benefícios dos sintomas, gente. Está muito relacionada à dieta e suplementação. Tá? Dieta e suplementação. Então, e aí assim, ó, alguém falou aqui, ó, já fui, mas tem que operar. Tá? O que você aconselha para quem vai fazer a cirurgia? Gente, já fui no médico, mas tem que operar. O que eu aconselho quem vai fazer a cirurgia? Se eu tivesse recebido essa orientação, minha vida teria sido muito diferente. Por quê? Qualquer processo cirúrgico causa um estresse no corpo. É um processo de estresse no nosso organismo. É uma coisa que vem para o bem, mas passar por todo o processo, cirurgia, muitas vezes tem que ser entubada, o corte em si, enfim, é uma agressão para o corpo, para o bem, certo? Então, o que a gente pode pensar? O que eu daria de conselho? A gente pode pensar em se preparar para estar bem nessa cirurgia. Como? Com a imunidade boa, com os exames adequados, para fazer uma suplementação, de repente, para você melhorar o seu processo de cicatrização, melhorar o seu processo de restabelecimento depois da cirurgia. Você pode fazer um preparo, gente. Olha só que legal isso. Você pode fazer um preparo para o seu intestino. A gente chama isso de probiótico terapia. Você faz um preparo com um pool de bactérias boas, bactérias do bem, para deixar seu intestino saudável, porque depois da cirurgia o intestino dá uma travada. Quem tem endometriose no intestino, como foi o meu caso, eu tirei 10 centímetros de intestino. Então, a gente tem que fazer, o médico vai tirar e depois o intestino precisa funcionar. Ele dá uma travada, você fica constipado, fica com dor, fica com medo de ir no banheiro. Você fazer isso, eu faço isso com todas as minhas pacientes. Todas as pacientes que vão passar por cirurgia, elas têm uma recomendação, um protocolo específico para a cirurgia. Processo de cicatrização. Gente, eu sei que é um corte muito pequenininho. A gente está falando aqui de uma videolaparoscopia. Não é uma cicatriz de cesárea, por exemplo. Porém, tem que cicatrizar. A minha cicatriz... Eu tenho 7 ou 8. Eu tenho 8 cicatrizes na barriga. São todas bem pequenininhas. Mas uma ficou maior, do lado esquerdo. Por que ela ficou maior? Porque foi o lado que o médico teve que tirar o endometrioma, que estava muito grande no ovário esquerdo. A Milko tá chorando, gente. Vocês estão escutando? Ela chora. Milko, vem com a mamãe. E ele aproveitou que o corte teve que ser maior para tirar também o apêndice. Então ele ficou um pouquinho maior. Eu tive um pouquinho de queloide. Então, assim, se eu tivesse passado por uma nutricionista, ou o médico tivesse me orientado isso, Ana, vamos fazer dieta específica pré-cirurgia, vamos fazer suplementação, cuidar do seu intestino, cuidar da sua imunidade, ver como estão os seus exames, ver como está a sua vitamina B12, vitamina D, ferro, cálcio. Tudo isso teria sido muito diferente a minha recuperação, apesar de que ela foi muito boa, não posso reclamar. A gente precisa só de cuidado de alguém que cuide da gente e tal, mas teria sido muito melhor. Então é isso, gente. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês não excluam alguma coisa para vocês poderem fazer outra. Façam tudo, façam um pouquinho de cada coisa, tá? O leite é inflamatório? Tem que ser retirado da dieta? Sim, tem que ser retirado da dieta. Só que assim, a gente vai fazer as coisas com calma, tá? A gente vai fazer as coisas com calma. Por quê? Eu falo isso para todas as minhas pacientes, falo isso para as minhas alunas, e vou falar para vocês aqui, seguidores que estão me acompanhando aqui. Já é um turbilhão de emoções, tá, com endometriose. Eu tenho certeza que quando você escuta eu falando, você se identifica. E eu tenho certeza que você muitas vezes não fala com outras pessoas com medo de ser criticada, julgada e tudo mais. Então, o meu objetivo aqui com vocês, todas vocês, é trazer conforto, auxílio e um passo a passo que é para ser feito. Então não é assim, vamos sair cortando tudo. Não é assim. A não ser que você seja preparada para isso. Né? Se você está preparada, eu mesmo já fiz protocolos assim mais radicais. De você cortar tudo. Mas a gente está falando pro resto da vida. Não é só por 3 meses, não é só por 30 dias. Posso comer arroz e feijão que tem endometriose? Sim, pode comer, Dani. Só lembrando que o feijão é um alimento food maps, né? E ele pode causar gases, pode causar flatulência, pode causar barriga estufada.
Então, só cuidar com isso. Então, é assim, a gente primeiro retira... essa é a minha conduta, tá? Sim, Sabrina, poucas pessoas entendem e acham que é drama. Sim, é isso que me fez... Por que a gente se isola? Por que foi... O meu caminho foi exatamente isso, o processo de isolamento. Não queria mais ir pra nenhum lugar, por quê? Porque eu ia com dor. Então, eu vesti uma máscara, porque eu sempre fui muito... Tudo certo na minha vida. Sempre fui muito feliz, sempre fui muito bem-humorada, sempre fui muito participativa das coisas, da família, com os amigos e tal. De repente, eu me vi incapacitada de fazer as coisas, porque eu tava sempre com dor. E o que eu fazia? Eu me entupia de remédio, mas era muito remédio, muito remédio. E ia pros lugares. E aí, a gente veste o quê, gente? Geralmente, uma máscara, né? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Nossa, tudo perfeito. Tudo ótimo. Quer engravidar? Ah, sim, uma hora vem. Quando Deus quiser, Ele manda o filho. Tá tudo certo. E aí, até que eu cansei de ficar fingindo que eu estava bem. Eu lembro assim, ó, eu lembro de alguns momentos pontuais da minha vida. Por exemplo, alguns shows que eu já tinha comprado convite. Viagem. Viagem, gente, eu não viajava sem ter uma necessaire cheia de remédio. Porque eu não viajava no meu período de menstruação, né? Pra começar por aí. Não viajava. E aí, quando eu viajava, era com muita medicação. Por quê? E o medo de estar em outro lugar, em outra cidade, outro país, e não ter seus remédios, que você sabe que é eles que funcionam. E eram muitos, e muito fortes. Então, aí quando você cansa de fingir, de colocar uma máscara, de fingir que tá bem, você passa a se isolar, porque eu falei, eu não quero mais ir em lugar nenhum, eu não quero mais ter que ficar explicando para as pessoas que eu tenho endometriose, que me causa cólica, que minha barriga tá inchada, que as pessoas pensam que você tá grávida, só que você não tá grávida, sua barriga só está inchada. Então é todo esse processo. E por que eu tô falando isso? Porque se naquela época eu chegasse para nutricionista, ou pra qualquer profissional que seja, vivendo todo esse dilema, vivendo todo esse desespero, e ainda a pessoa falasse pra mim, você não pode comer mais nada, eu acho que eu ia surtar. Eu acho que eu ia surtar. Então, o meu processo, ele é gradativo. Antes de eu ser nutricionista, antes de eu ter esse perfil com 60 mil seguidoras aqui, que me acompanham, eu sou uma mulher e eu tenho endometriose, eu sei exatamente o quanto é... Olha, eu ia falar um palavrão agora. Não vou falar. Tomara que minha mãe não esteja assistindo, minha mãe não gosta que eu fale palavrão. O quanto é difícil passar por isso. Então, assim, as coisas precisam ser reais, as coisas precisam ser fáceis de fazer. E você vai cair, você vai levantar. É assim. Essa é a vida, tá? A vida não é linear. A vida, ela tem os altos e baixos e a gente tem que aprender a viver com isso. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a segunda vez. Nem a primeira, nem a última. Por isso que a gente retira primeiro a lactose. A gente retira primeiro, eu indico o quê? Ana, eu gosto muito de tomar leite, eu gosto muito de comer queijo, de comer iogurte. O que eu faço? Poxa, tenta sem lactose primeiro, vamos ver como que vai ser. Porque a lactose, ela vai fazer geralmente os sintomas gástricos. O que são esses sintomas gástricos? Geralmente quem tem intolerância à lactose vai ter muitos gases, barriga fica estufada na hora que você come, dá dor, dá vontade, dá diarreia. Então, é você observar. Se só retirando a lactose você consegue ter uma melhora, vamos seguir assim durante um tempo, tá? Vamos seguir assim durante o tempo. Esse é o nosso objetivo. Olá, boa noite. Comecei a te seguir há pouco tempo. Dúvidas sobre alimentação, o que posso comer? Gente, tem um monte de conteúdo no Instagram inteiro. Mas basicamente, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que são inflamatórios, tá? Que vocês precisam reduzir/excluir. A gente tem algumas evidências científicas de alguns alimentos que podem contribuir com a inflamação do corpo. A endometriose é uma doença inflamatória, então a gente tem que fazer o quê? Deixar o nosso corpo desinflamado o máximo que a gente pode. Então, assim, bebida alcoólica inflama o corpo. Tem uma dosagem? Eu posso tomar uma tacinha, eu posso tomar 2 tacinhas? Não tem.
Hoje você não sente mais dor, isso melhorou somente com boa alimentação? Veja bem, Laís, isso não melhorou somente com boa alimentação. Isso é um conjunto de muitas coisas, de muito tempo, de muitos anos, de longo prazo, de vários pilares que eu faço. A alimentação é uma delas. Eu já retirei todas as lesões que eu tinha através da cirurgia. Eu faço atividade física, eu faço terapia, eu faço fisioterapia, eu faço acupuntura, eu tomo medicação específica para me manter sem dor. Quando eu falo de medicação, estou falando de medicação, não é para bloquear o ciclo, tá? São medicações, suplementações, fitoterápicos. Então, não é só uma coisa que faz efeito na nossa vida. Leite zero lactose pode? Sim, eu recomendo que vocês usem o leite zero lactose. Então, assim, ó, de alimentos inflamatórios, bebida alcoólica, carne vermelha, açúcar, lactose, glúten, embutidos, industrializados, café. O café aumenta muito, muito, muito a dor. Muito a dor. Alguém perguntou aqui sobre o café descafeinado. Gosto de orientar o café descafeinado, só tem um detalhe bem importante pro café descafeinado. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Vem aqui. Mamãe tá aqui. O café, o kefir pode, tá? Kefir pode. O café, ele precisa ser o processo de o café passa por um processo para retirada da cafeína. Esse processo precisa ser à base de água e não à base de produtos químicos. Então, existe um selo, existem algumas marcas de café que existem um selinho que está escrito assim, o processo feito à base de água. Então, comprem esse tipo de café, tá? Qual adoçante você indica? Adoçantes naturais. Então, estévia, eritritol, xilitol, talmatina. Mel pode? Mel pode com moderação, porque ele é super calórico também. Lembrando que quem precisa perder peso, né? Quem tá com quem tá acima do peso tem que evitar as coisas calóricas para poder conseguir ter restrição calórica. Lembrando também que mel é food maps, então mel pode distender a barriga, tá? Então são esses alimentos aí que a gente precisa ficar de olho, principalmente, né? Observar nossos sintomas. Arroz branco é melhor excluir? Não. Não é para excluir arroz nem feijão. Já tem que excluir muita coisa da vida. Tem umas pessoas que são muito engraçadas, que elas perguntam assim, eu falo alimentos para excluir, alimentos para evitar. E a pessoa fala, mas vou comer o quê então? Gente, tem muita coisa para comer. Muita coisa. Arroz branco não é para excluir, cuscuz pode comer, feijão pode comer. Sinto muita dor no período menstrual, há 5 anos tentando engravidar e nada, menstruação pouca. Pode ser endometriose? Sim. Sim, Joana, pode ser endometriose, mas pode ser qualquer outra coisa. Se você está falando que a menstruação é pouca, se o seu ciclo for regulado, mais indicativo de endometriose e adenomiose. Não, adenomiose causa mais sangramento, então seria o indicativo de endometriose. Quem não tem ovulações constantes, quem não tem menstruações regulares, pode ser SOP. Então, assim, ó, você precisa procurar um médico. Amanhã não, que amanhã é feriado, quinta-feira. Investigar, fazer exames. Lembrando que 5 anos a gente já considera um quadro de infertilidade. Os médicos, eles diagnosticam a infertilidade como 1 ano casais após 1 ano tentando engravidar com relações sexuais desprotegidas, é considerado um casal infértil, que não conseguiu engravidar. Então, você está 5 anos. Você está 5 anos. Quanto tempo após a cirurgia de Fox melhora as dores e a barriga inchada? Natânia Nutri, que legal. O ideal, o que os médicos sugerem, o que os meus 2 médicos falaram pra mim, ó, as minhas dores voltou tudo novamente depois da cirurgia. É sobre isso que eu tô falando aqui, tá? Então, assim, o que eles falam é que depois de 4 meses, depois de 4 ciclos, a tendência é que essas dores reduzam. As dores podem acontecer no primeiro, segundo, terceiro, quarto ciclo da cirurgia. Isso não quer dizer que que a endometriose já voltou. Isso pode ser apenas o seu corpo se adaptando ao processo de cicatrização. Apenas isso, tá? Então, tem que, de 4 a 6 meses, tem que cortar as dores, tem que parar as dores, né? É um processo, você retirou as lesões, então ele precisa o quê? Tá desinflamado. Lembrando que, quando eu fiz minha segunda cirurgia, eu continuei tendo dores,
Eu voltei no médico, o médico fez exames, não tinha mais nada. Era só o quê? Sintomas, porque eu tinha uma alimentação muito errada. Então, quando eu ajustei essa alimentação, as coisas começaram a melhorar na minha vida. Então, esse é o meu conselho para vocês. Como parar de tomar o Tamasa 30? Gi, excelente pergunta. Como parar de tomar qualquer remédio, se essa for a sua vontade? Primeira coisa, conversar com o seu médico sobre isso. O seu médico te prescreveu o remédio. O seu médico ele tem que dar o aval para você que você vai parar de tomar o remédio. Eu prefiro seguir dessa forma. Eu não posso jamais falar para você, para de tomar. Não. Existe uma preparação para parar. Eu oriento o quê? Um período de pelo menos uns 90 dias. Que é o quê? Desinflamar seu corpo, usar a suplementação, fazer o ciclo das sementes, fazer esse preparo, sabe? Como se fosse, daqui 3 meses eu vou parar, então eu vou me cuidar. Porque quando você para de tomar a medicação, você tem mais responsabilidade ainda sobre a sua conduta, sobre a sua qualidade, sobre seu estilo de vida, né? Digamos assim. Tenho 46 anos, não quero engravidar. Tirando o útero, não vou mais menstruar, não haverá o esfarelamento do endométrio. Ainda assim, pode não ter endometriose? Se você não tinha lesões mais ativas, você retirou o útero e você não tinha mais lesões que já estavam fora, aí não. O problema é quando você retira o útero, mas existem lesões ainda que ficaram, entendeu? Então, essas lesões elas precisam ser eliminadas, ser feitas o processo de excisão, que os médicos chamam. É normal sentir o ovário grande na ovulação e ter dor na relação só nesse período. Tenho endometriose profunda, mas está bem controlada após a reeducação alimentar. Olha que legal. É normal, tudo incha, né? O útero, quando está menstruando, ele dilata, ele está contraindo para poder liberar o endométrio. Os ovários também. O ovário, gente, ele está ali produzindo, né? Os folículos para um folículo, que vai ser o folículo predominante. Predominante que fala? Dominante, desculpa. Que ele vai, né, liberar esse óvulo. Então, sim, fica inchado mesmo, é normal. E aí você pode ter dor na relação sexual, por quê? Porque tá mais sensível o corpo e tudo mais. Então, lembrando que não é normal ter dor. Não estou normalizando a dor. Mas é uma coisa que acontece. Né? Muito. Depois que eu fiz a reeducação alimentar, mal sinto dor. Gente, é sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando. Ter esse cuidado para a gente reduzir os sintomas. Boa noite, com mais de 1 ano de segunda cirurgia, tô com um endo de novo, mas meu médico retirou o Genogeste para mim tentar engravidar. Então, Claudiana, esse é o momento de você cuidar do detalhe da sua alimentação. Se preparar, fazer a pré-concepção que a gente chama. Que é cuidar do seu corpo, fazer um preparo de 90 dias antes, no mínimo, para você poder receber esse bebezinho quando você engravidar. Você dá dicas de alimentação também, mas é só o que eu faço. É só o que eu faço aqui nesse Instagram. Se eu fizer a cirurgia e cuidar da minha alimentação, será que ainda posso engravidar? Gente, mas é claro que pode. Ana, você está prometendo? Não, não estou prometendo. Não posso prometer uma gravidez para ninguém, né? Mesmo porque, por mim, eu estaria grávida também. Vocês sabem disso. Eu postei hoje um post. Gravidez de gêmeas, naturalmente, endometriose, adenomiose, o médico falou, só tem 14% de chance de engravidar. E engravidou. Então, é claro que pode. Basta você desinflamar seu corpo, você fazer, né, o protocolo, você seguir a suplementação, preparar seu corpo para isso. Ana, boa noite. O que posso usar para melhorar a candidíase de repetição? Gente, é sério, eu tô pensando em fazer uma aula só sobre isso. De tanta mensagem que eu recebo sobre candidíase. Tá tudo relacionado, tá? Tá tudo relacionado. Não aguento mais sentir dor. Já fiz 2 cirurgias de endometriose. Elaine, eu já passei exatamente por isso. E como tá a sua alimentação? Como tá a sua alimentação? Ou sua suplementação? Você tá cuidando? Ou seu corpo tá inflamado? Tirei glúten, carne vermelha, industrializada, lactose há 4 meses. Após a cirurgia não consigo sucesso. Dores e barriga inchada. Então, assim, ó, no seu caso,
Sil, o que eu sugeria pra você? Se você já tá 4 meses tirou açúcar, eu tiraria também agora o leite. Retira o leite, porque você tirou a lactose, não funcionou. Então agora é hora de você pensar que você pode ter algum problema com a proteína do leite, que é a caseína. Então você retira o leite, laticínios em geral, por 30 dias e vê o que acontece. E se atende também com os alimentos Food Maps, tá? Os alimentos Food Maps são alimentos saudáveis, mas eles podem causar esse estufamento abdominal, essa dor. Então, minha dor não passa mesmo fazendo dieta. É o que eu disse, Rosane. Não é só a dieta, tá? Não é só a dieta, gente. Não é só uma coisa. Anotem aí sobre isso. Fala do Genogest. Então, o Genogest é o seguinte, que eu tava falando pra vocês. Não quero mais tomar Genogest. Só a dieta é suficiente? Não, porque não existe uma coisa só isolada que vai ser suficiente. É um conjuntinho de coisas que você vai fazendo. Coloca uma pecinha aqui, coloca outra pecinha ali, encaixa outra coisinha ali. Então, a gente vai fechando, montando esse quebra-cabeça juntas, entendeu? Tomar chá de amarelo e unha de gato durante a menstruação alivia as dores? Sim e não. Prefiro outros tipos de chás durante a menstruação, para aliviar as dores. Camomila, erva doce, usar cúrcuma, chá de açafrão. Gente, esse aqui, ó, é o óleo essencial de cúrcuma. É muito bom fazer uma massagenzinha no abdômen com óleo de coco, usando esse daqui, ó. Tá vendo? Pode comer peixe? Sim, peixe, frango, ovos, carne suína, tudo isso pode comer. Ana, onde posso comprar os suplementos? Então, em lojas de produtos naturais, pela internet, e a maior parte dos suplementos que eu passo são manipulados, então eu faço tudo em farmácia de manipulação. Olha só que interessante, a Cris tá falando aqui, ó. Ana, fiz a cirurgia há 7 meses, bexiga, intestino, ureter. Não estou tomando nada, tentando engravidar. Fiz ressonância esse mês e deu cisto ovariano sugestivo de endometriose, mas não sinto dor. Porque pode ser assintomática. Pode ser assintomática. E aí, geralmente, quem é assintomática desses sintomas, né? Assintomática, sim, dos sintomas mais característicos, mais encontrados na literatura e nas pessoas. Mas você pode ter a infertilidade é um dos sintomas. Então, se você não está conseguindo engravidar ou está com dificuldade para engravidar. Meu ciclo é de mais de 35 dias, com 2 meses no ciclo das sementes, regulou minha menstruação e meu ciclo está com 29 dias, ciclo das sementes. É vida, é vida! Eu falo sobre o ciclo das sementes demais, porque ele realmente ajuda a melhorar a TPM, regular o ciclo menstrual, melhorar a ansiedade, melhorar a libido. Então, assim, o primeiro passo, perceber muco fértil, o primeiro passo para você que quer engravidar é você conhecer seu ciclo menstrual. Quais alimentos saudáveis incham? Exemplo, muito boa pergunta. Brócolis, feijão, manga, mel, melancia, são os alimentos ricos em Food Maps. Tinha que fazer só uma aula sobre isso. O peixe ajuda na dieta, não pode comer? Sim, peixe pode comer. O que tem evidências científicas, estudos que mostram é que carne vermelha tem que ser reduzida, mas peixe e frango pode comer. Chá de gengibre ajuda? Sim, maravilhoso. Chá de gengibre é extremamente anti-inflamatório. Gengibre e cúrcuma pode usar. O whey protein pode aumentar as dores? Sim. Então, é a indicação que vocês utilizem o whey protein com proteína vegana. Tá? Ó, ciclo das sementes me deu espinhas. Aí, Pri, é assim, ó. Nem tudo é bom pra todo mundo. Então, é acompanhar os seus sinais que o seu corpo te dá. Né? Então, assim, shot com cúrcuma, tem gente que passa mal. Ciclo das sementes, tem gente que tem espinhas. Então, assim, se não tá fazendo bem pra você, não force. A coisa mais importante é você respeitar seu corpo, você perceber como que o seu corpo reage. Pode ser que o seu corpo reaja muito bem, pode ser que o seu corpo não reaja bem.
Vou dar um exemplo. As minhas alunas, quando elas entram no programa, a gente começa por uma suplementação inicial. Todas elas começam na suplementação inicial. Então, eu utilizo suplementação anti-inflamatória, antioxidante e utilizo probiótico, que é maravilhoso, né? Probióticos são as bactérias vivas, bactérias do bem, para poder regular a microbiota intestinal. Tem pessoas que passam mal com probiótico, que passam mal como? A barriga fica estufada, dá gases, dá dor. Então, assim, gente, tem coisa que é boa, mas para você não é boa. Então, assim, não saiam fazendo tudo que vocês veem por aí. Tá? Bacon pode consumir. Lembrando que vocês precisam olhar os ingredientes dos produtos. No programa, gente, Alimentação e Endometriose, a gente tem uma aula só sobre leitura de rótulos. Vocês têm o hábito de olhar os rótulos, gente, dos alimentos, dos produtos? Tem que olhar, porque existem bacons, existem vários produtos que têm composição ruim, porque tem açúcar, tem aditivos químicos, então tem que olhar, tá? Cuscuz pode comer. Quais queijos você recomenda para quem come todo dia e não está conseguindo ficar sem? Não me adaptei aos veganos. Recomendo um queijo Minas Padrão, por exemplo, não Minas Fresco. Minas Padrão, sem lactose. Passa a receita do suco da fertilidade. Gente, tem um reel só sobre isso, mas vou falar aqui rapidinho a receita. Suco da fertilidade. Água de coco, gengibre, beterraba tem que ser cozida, um pedaço de beterraba cozida, abacaxi e melancia. Bate tudo e toma no período fértil. Aprendi a olhar com você, só isso, Eli. Eu aprendi a olhar os rótulos depois de te conhecer. Gente, é isso, é olhar os rótulos e saber o que você está comprando. É muito difícil achar nutricionista que entende sobre endometriose. É muito difícil, Sabrina. Sabe por que eu entendo? Na verdade, não é porque não é que eu entendo, né, gente? Eu tive que entender, né? Ou eu fazia isso, ou a minha vida já tinha ido para os cafundó do Judas. Não tive outra opção, entendeu? Mas dificilmente uma nutricionista vai nichar o seu atendimento só com mulheres com endometriose, só com mulheres com infertilidade. Quando a gente se forma, a gente tem um leque muito grande de atendimento. A gente pode atender muita coisa. Mas eu sempre falo, né? Quem sabe tudo não sabe nada. Então, já é difícil trazer informações atualizadas, coisas novas, estudos, evidências de um tema só. Imagina um monte de assunto, né? Por isso que eu só atendo mulher com endometriose e quem quer engravidar. E adenomiose, SOP, essas coisas relacionadas, tá? O iogurte de 2 ingredientes pode? Pode, ele é um iogurte bom, porém, ele não existe dele sem lactose. Então, assim, a recomendação é que você veja como você se sente, tá, Thay? É o melhor iogurte que você vai encontrar no mercado. A não ser que você faça o seu próprio iogurte, né? Mas aí, ainda assim, ele tem a lactose. Então, você tem que perceber como você se sente. Tá? Se sua barriga estufa, dá gases. Então, esses são os sintomas aí. Nunca comprem, gente, iogurte batido com fruta já, iogurte de morango. Não, comprem esse de 2 ingredientes ou comprem iogurte de coco, iogurte sem lactose e batam com a fruta. Tá? É a melhor opção. Qual adoçante você indica? Adoçantes naturais. Eritritol, xilitol, talmatina, estévia. Nutri, você atende pessoas com trompas enoveladas? Atendo, Tássia. Trompas obstruídas, trompas enoveladas, adenomiose, miomas, pólipos, tudo isso a gente consegue ter bons resultados. Não estou dizendo que muitas vezes não é necessário o processo de remoção, tá? Eu mesmo estava com pólipo, no final do ano passado eu removi esse pólipo do útero. A alimentação não remove pólipo, a alimentação não remove mioma, tá? Então, mas a gente consegue ter bons resultados aliando o tratamento cirúrgico, muitas vezes que vai ser necessário, ou um processo de desobstrução das trompas, junto com a alimentação, junto com a suplementação. Xilitol pode, Maca perúrea e endometriose, pode usar? Eu não recomendo, tá? A não ser que a sua endometriose esteja muito controlada e você use pontualmente ele só
no pós-menstruação, para poder aumentar um pouquinho da libido, ali no momento, no período fértil. Mas assim, com regularidade, eu não recomendo. Não tive um bom resultado comigo. Não tem evidências seguras que mostrem que você pode utilizar, porque a macaperona aumenta muito o estrogênio do corpo. Isso pode aumentar suas dores. Então é só com esse objetivo. Do restante, para quem não tem endometriose, por exemplo, é maravilhoso, tá? Pra libido. Maravilhoso. Irei pro centro cirúrgico dia 17 desobstruir. Tá? Então, assim, ó, a melhor coisa que você pode fazer agora é começar uma alimentação preparatória para esse seu processo de desobstrução. Alimentação, suplementação, tudo isso. Isso vai ser muito importante, esse preparo. Minha nutricionista não entende de endometriose, mas a dieta que faço me fez perder 12 quilos em 8 meses. Perfeito, perfeito, isso é muito bom. Uso ômega 3 de 1 grama e probiótico Sinfora e mesmo assim sinto muitas dores. É que é muito pouco, tá? Só 1 grama de ômega 3 por dia é muito pouco. Só o Sinforte é um probiótico, é bom? Sim, mas existem melhores, tem como a gente fazer melhor. Então, talvez seja por isso. Pensa numa suplementação um pouco mais potente. Mais potente para você. Deixa eu ver aqui, gente. Indica algum médico em Londrina, eu já respondi. O shot de cúrcuma substitui a suplementação com cápsulas de cúrcuma? Sim, substitui. Se você consegue tomar todos os dias o shot, lembrando que o shot vai limão espremido, 15 gotinhas do própolis, que é esse aqui, ó, o própolis, e uma colherzinha de café de cúrcuma, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntinhas de vocês, gente. Olha só que legal, ó, falando justamente sobre isso, né? Comecei a alimentação que você indicou e parei o Dienogeste que tomava há 2 anos. O ciclo tá ótimo. Gente, olha isso. Ela se preparou para tomar o remédio. Então, assim, ó, ela começou a alimentação, parou, e aí, mesmo assim, o ciclo tá bom, entendeu? Então, esse é o objetivo, né? A gente fazer esse cuidado, esse preparo, tá? Esse preparo para você parar de tomar o remédio. Porque se você para de tomar o remédio abruptamente, e se você sente dor? E quem tem níveis muito altos de dor, intensidade muito alta de dor, você não vai ficar bem, você não vai suportar. Então, não é esse o objetivo. Tomar o shot por quanto tempo? Todos os dias você pode tomar. Todos os dias, se você conseguir. O ideal é que assim, ó, vocês façam essa variedade do shot. Por quê, gente? O que é o shot? O shot nada mais é quando a gente concentra ativos que são anti-inflamatórios e antioxidantes na nossa dieta, no nosso dia. Então, como que a gente faz isso? A gente sempre escolhe uma base ácida, por isso que o mais comum é o limão, mas você pode fazer com vinagre de maçã, você pode fazer com laranja, e aí você escolhe um ativo. Então, por exemplo, limão e cúrcuma, é uma combinação. Laranja com beterraba, vinagre de maçã com gengibre e própolis. Você vai montando, entendeu? Existe um guia, eu tenho um guia, inclusive, para as alunas do programa, onde você tem vários tipos de shots, você pode fazer várias estratégias diferentes. Para quem treina e não quer treinar, então assim, quem treina em jejum, mas você quer tomar um shot, em vez de você fazer limão e cúrcuma, você faz limão e a farinha da beterraba. É muito legal. É muito legal, porque você consegue ter essa vasodilatação e você consegue ter energia para treinar. Então, são essas dicas. Limão, açafrão, vinagre de maçã e gengibre pode? Eu escolheria ou limão ou vinagre de maçã. Não preciso usar os dois. Não preciso usar os dois, um ou outro, tá? Eu tomo shot com cúrcuma, limão, mel, canela, pimenta, gengibre e própolis. Perfeito. Não consigo usar a cúrcuma, me faz mal. O que posso fazer? Rosane, você pode tomar a cápsula, tá? Toma cúrcuma em cápsula. Mínimo 100 miligramas de cúrcuma. Deixa eu ver mais algumas perguntinhas aqui, gente.
Posso usar óleo de coco para fritura se não tiver azeite? Pode usar. Lembrando que quem estiver acima do peso, quem precisa emagrecer, tem que usar com muita moderação, tá? Pão integral pode comer, Nutri? Olha só, o pão integral, ele é melhor do que o pão farinha branca. Ele é melhor do que o pão francês. Mas ainda assim ele tem glúten, tá? Não é porque o pão é farinha integral que não tem glúten. É possível engravidar apenas com a dieta? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tirem a palavra apenas do vocabulário de vocês. Não existe nada que é apenas. Primeiro, vamos só pensar nas nossas avós. Pensa lá nas nossas avós. Quando nossas avós tiveram nossas mães. Nossas avós não usaram metilfolato. Nossas avós não fizeram dieta para fertilidade. Nossas avós não fizeram nada e mesmo assim elas engravidaram. Por quê? Primeiro motivo, porque elas começaram a engravidar muito cedo. A chance, quanto mais jovem é o seu óvulo, mais chance você vai ter de engravidar e manter essa gravidez até o final. Não basta só engravidar. Então, hoje em dia, como a gente deixa para engravidar mais tarde, o que acontece? Pode ficar prejudicada essa qualidade dos óvulos. Então, para você que está com dificuldade de engravidar, não está conseguindo engravidar, a alimentação ela é um dos pilares para te ajudar a aumentar a sua fertilidade. A alimentação é a base. E aí existem outras coisas que a gente pode acrescentar, como suplementação, por exemplo. Qual suplementação, Ana? Aquilo que a gente não consegue através da alimentação. Exemplo, ômega 3. A gente não consegue comer nenhum grama de ômega 3 diário através da fonte de peixe, por exemplo. A gente tem que suplementar. Vitamina D. Os próprios probióticos, que eu faço tudo manipulado, tá? Eu dei algumas indicações de probióticos da farmácia, mas eu gosto muito de fazer manipulado. Farinha de mandioca pode. Então, aí que a gente vai pensar na dieta. Tá? É que a gente pensa na dieta. A dieta é bom pra... E lembrando que não é só a mulher que faz dieta, tá? É a mulher e o homem. Pra você ter um bebezinho saudável, um bebezinho que seja todo perfeitinho, que tenha um bom sistema imunológico, que tenha um bom cognitivo, um bom sistema cerebral, visual, cognitivo, não fique doente, não tenha alergias, não tenha problemas, erros genéticos. Você precisa o quê? Ter uma boa qualidade de espermatozoide, uma boa qualidade de óvulo. O que você acha do tipo da gestrinona aliado com a dieta? Eu acho que a escolha da medicação é de acordo você com o seu médico. Eu não usaria. Eu, Ana, não usaria gestrinona, tá? Não usaria, mas isso é uma escolha minha. Gente, esse assunto rende, hein? Esse assunto rende. Suplementação, quais marcas você indica? Gente, eu não fico fazendo propaganda de marca aqui, tá? Ninguém me patrocina e nem pode também. Mas assim, eu sempre gosto de orientar vocês algumas marcas que são as minhas preferidas. Primeiro que, geralmente, eu faço sempre suplementação manipulada. Geralmente é assim, tá? A minha conduta. Mas, quando não é possível, existem marcas boas no mercado. Eu vou indicar duas. Vou falar de duas que eu gosto muito. A Vitafor. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou tomar agora. Já são 9 horas, a gente vai finalizar a nossa live e a gente já vai começar a se preparar pra dormir. Tomar um chá, baixar as luzes, desligar as luzes de casa, deixar a luz mais baixinha. E aí eu gosto de tomar melatonina. E essa aqui, ó, é uma nova fórmula da Vitafor. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Tô falando que eu estou tomando. Que é a melatonina com o triptofano. Que é esse Sleep For aqui, ó. Então, assim, é tiro e queda. Um chazinho quentinho e uma cápsula disso aqui. Ou você pode tomar também as gotinhas de própolis antes de dormir. Então, eu gosto muito, respondendo a sua pergunta, eu gosto muito da Vitafor, tá? Que é essa marca aqui. Lembrando, quando você vai comprar um ômega 3, é importante que você veja se esse ômega 3 tem um selinho. Sempre tem que ter um selinho aqui que chama IFOS, para saber que ele é feito de exatamente só apenas de óleo de peixe, que não tem contaminação com metais pesados. Existem vários suplementos que têm selos de certificação. Por exemplo, creatina também tem um selo específico da creatina, que é o Creapure. Então, olhar isso, tá? Então, as marcas que eu indico, Vitafor e Essential.
E Pura Vida também, tá? Então são essas três, Vitafora, Essential e Pura Vida. Olha só, alguém tá perguntando da ciclo das sementes. Desceu antes da hora para a segunda fase e volta para a primeira fase? Olha só, lembrando que ciclo das sementes, tá? Vamos só falar rapidamente sobre ele aqui. Você vai fazer a primeira fase, são 15 dias. Quando der essa menstruação, você começa a contabilizar esse seu ciclo menstrual. Então, são 15 dias usando farinha, a semente de linhaça, semente de abóbora, tá? E aí, quando você começa, quando der o 15º dia, você vai mudar para semente de gergelim e girassol. Você só para essas sementes quando descer a menstruação. Então, assim que desceu, você pode parar e voltar para a primeira fase, tá? Tá perfeito. Camarão pode comer? Sim, pode comer. Frutos do mar pode comer. Não tem nada relacionado com sintomas da endometriose ou endometriose aumentada por conta disso, tá? Mas quem bloqueia, como faz os ciclos? Sabrina, quem bloqueia pode começar quando você quiser. Não tem problema. Sim, camarão pode comer, gente. Frutos do mar pode comer. A não ser que você tenha alergia ao camarão. Mas não é problema para endometriose, tá? Açúcar de coco, última perguntinha, gente. Açúcar de coco é igual a sucralose? Não. Primeiro, sucralose é um adoçante artificial. Açúcar de coco é um açúcar que tem bastante caloria, inclusive, natural, tá? Então, assim, entre açúcar de coco e adoçantes artificiais, o que você prefere? O que eu prefiro? Prefiro o açúcar de coco. Só que ele tem calorias. É uma delícia o sabor dele, só que ele tem calorias. Igual o açúcar normal. O ideal, então, você que quer fazer restrição calórica, é você utilizar um adoçante natural em vez de utilizar o açúcar de coco. Se você está com o seu peso adequado, você pode substituir por açúcar de coco. Eu não recomendo sucralose, aspartame, acesulfame, não gosto muito desses adoçantes artificiais. Tá? Não gosto. Bom, acho que eu consegui responder muitas perguntinhas aqui. Última aqui, ó. Cólicas intensas de parar na emergência, mas na ressonância não deu endometriose. Vou repetir sobre isso. Nem todos os exames identificam endometriose, por diversos motivos. Vou dar 2 motivos aqui para vocês. Motivo número 1. Pode ser que o analisador não conseguiu analisar direito. Não conseguiu fazer seu exame da forma como deveria ser feito. Será que você fez preparo intestinal para fazer esse exame? Não dá pra gente saber. Então, sim, pode ser que você tenha endometriose, mas o exame não comprovou. E segunda coisa, a pessoa que lauda pode também ter um erro ali, entendeu? Pode ter um erro ali e não conseguiu laudar e não conseguiu identificar ou diagnosticar a endometriose. Por isso que a coisa mais importante do mundo pra gente é o quê? Analisar nosso corpo. Eu sei que tem uma coisa errada. Eu sinto que tem uma coisa errada, então eu vou fazer o quê? Se esse médico não conseguir me ajudar, eu vou procurar outro médico. Eu vou procurar outro médico até encontrar uma resposta. Tá? Gente, meninas, amanhã é feriado. Cuidem da alimentação de vocês amanhã. Vai ficar gravada a live, já vou deixar salva aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, tá? Nos stories, no direct, me mandem mensagem por lá. E a gente se vê semana que vem, então, nas nossas lives semanais de terça-feira. Tá bom? Fiquem com Deus. O que vocês precisarem, contem comigo. Saibam que, independente do que você está passando nesse momento, eu já passei por todo esse processo. Eu sei exatamente como é cada vírgula desse processo. E aí, se você puder aprender com quem já viveu e tornar a sua jornada muito mais fácil, muito mais rápida, errar menos, é melhor, tá? Contem comigo, ok? Mil beijos. Compartilhem a live, gente, pra mim. Quem quiser compartilhar, claro, né? E eu vou deixar salva. Deixa um coraçãozinho lá pra mim na live salva. Pra eu saber que você gostou desse conteúdo, que pra eu fazer mais conteúdos como esse. Tá? Eu ia mostrar a Milk pra vocês, mas ela tá dormindo. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui. Milk! Milk!
dormindo aqui quietinha. Vem cá pro pessoal te ver. Vem. Vem cá pro pessoal te ver. Que você tá muito linda. Vem com a mamãezinha, vem. Ótimo, Deus. Eu tava dormindo. Minha mãe me acordou. Pensei que eu sou muito princesa. Olha, gente, como eu sou linda. Mamãezinha. Olha o jeito que ela lambe. Beijo, gente. Boa noite, bom feriado pra vocês. E você, Milk? E você? Tá na hora de dormir? Não tá na hora de dormir, não? Hein, Milk? É muito linda, né, gente? Eu sou muito linda. Eu sou muito linda. Deixa eu pôr ela aqui pra eu finalizar. Deixa eu pôr ela aqui no edredom, porque tá frio hoje. Tá frio. Gente, um beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até semana que vem.